Você quer saber quais são as perspectivas para 2018 no Brasil e Estados Unidos? Então assista esse vídeo com a gente hoje, que nós vamos falar com os especialistas de mercado sobre as perspectivas para 2018. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Vivendo e Empreendendo nos Estados Unidos. Meu nome é Antônio Miranda e o objetivo do meu canal é dar informações e suporte aos empreendedores, empresários, executivos brasileiros que querem montar um negócio ou ter uma carreira estruturada aqui nos Estados Unidos. Vou aproveitar também e pedir para você assine o canal, curta, compartilhe, comente, mande suas perguntas e assim a gente vai mantendo contato, e agradecer também muito a Expertness Translations, que é o apoiador aqui do nosso canal. Então, sempre que você precisar de traduções e traduções juramentadas, por favor, entre em contato aqui nesse telefone, nesse e-mail, que eu tenho certeza que o Evandro vai te dar um ótimo atendimento. Bom, então vamos lá. O vídeo de hoje, pessoal, é um vídeo bem diferente, como vocês estão vendo aí. Hoje eu convidei meus amigos aqui de mercado, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, para um debate sobre as perspectivas socioeconômicas para 2018 no Brasil e nos Estados Unidos. Então, você sabe que o canal tem uma intenção muito grande de trazer informações relevantes para vocês, e eu achei muito interessante juntar essa turma aqui para falar com vocês hoje. Tá? Então, a gente vai falar sobre economia, emprego, imigração, investimento e e-commerce também. Tá? Então, hoje nós estamos aqui com o Ricardo Suma. Professor, quais que são as perspectivas da economia mundial e mais especificamente para Brasil e Estados Unidos em 2018? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite e agradecer todo o grupo que você selecionou aí para falar sobre temas tão interessantes. Vamos começar com as melhores notícias que vêm do mundo, né, da economia mundial. Aí a gente passa para os Estados Unidos, que são boas, mas não tanto quanto o resto do mundo, e o Brasil, que está um pouco melhor do que já estava, mas também não é nada de notícias tão boas como o resto do mundo. Né? A economia mundial, o último relatório das Nações Unidas, da ONU, ele mostra que a economia mundial em 2017 cresceu bem mais, quase o dobro, né? Tinha crescido uns 2,4% em 2016, ela passa para 3,8% em 2017, né, o comércio internacional. E isso é muito puxado principalmente pela Ásia. Né? A Ásia é o centro dinâmico do mundo, e isso, de alguma maneira, a volta de países como Brasil, Argentina e Rússia, só o fato deles não caírem, acontecendo, também ajudaram bastante esse cenário, mas principalmente a Ásia puxando esse crescimento mundial. Com isso vem também um aumento do preço das matérias-primas, né, das chamadas commodities, e também uma volta um pouco maior dos fluxos de capital para os países em desenvolvimento. Né? Então, é um cenário melhor que parece se repetir aí também para 2018, que vem aí da economia mundial. Os Estados Unidos, você salientou um pouco sobre a situação de crescimento, emprego, com inflação. O que vem ocorrendo nos Estados Unidos é interessante a gente notar que faz 10 anos, né, fez em dezembro de 2017, 10 anos que os Estados Unidos entrou em recessão, né, porque a recessão veio, de maneira técnica, veio um pouco antes da crise de 2008, né? E essa saída da crise nos Estados Unidos tem sido mais lenta do que todos os outros ciclos anteriores, né? Inclusive da Grande Depressão. Tá? Então, é uma saída lenta, consistente, porém, num ritmo muito mais lento de crescimento. Né? Então, vem crescendo aí numa média de 2%, em termos de PIB per capita. Se você pegar o máximo pico de PIB, né, que você teve antes da crise, e o pico agora, que ainda não foi atingido, você tem uma média muito mais baixa, né, do que outros ciclos anteriores. Né? O que gera um certo paradoxo, como você falou, uma
uma certa situação estranha, porque ao mesmo tempo que isso está acontecendo, o desemprego está muito baixo, né? O desemprego está próximo dos 4,5%. Só que o que está acontecendo? O desemprego está baixo, mas o emprego não está crescendo tanto, né? Tem muita gente, talvez, que não está procurando emprego, né? Ou fatores demográficos, pessoas que estão se aposentando mais cedo, parando de trabalhar mais cedo, ou saindo do mercado de trabalho, e isso dá esse aparente paradoxo, né, de que você tem um desemprego muito baixo numa economia crescendo muito pouco. A questão da inflação que você falou está muito relacionada, claro, à competição que existe entre os países, etc., mas também a competição, digamos assim, do mercado de trabalho, né? Que um mercado de trabalho é outro fator, né? Quando o mercado está muito, muito aquecido, em geral, é de se esperar que os salários comecem a crescer mais rápido. O que está acontecendo nos Estados Unidos é que os salários cresceram sim um pouquinho mais, né? Mas eles ainda estão abaixo do que seria, digamos assim, o crescimento da produtividade e a inflação, né? Então, digamos assim, o salário, né, para a inflação ficar na meta, e os salários estão crescendo entre 2, 2,5, né? O que dá mais sinais de que o mercado de trabalho não está tão bem quanto a taxa de desemprego parece mostrar, né? Fora isso, outras concorrências outras no mercado de trabalho, com a China, com a imigração, né, que tornam outros fatores que ajudam os salários a não subir. Tá? Então, basicamente, sim, os Estados Unidos não está crescendo tanto, mas também não tem assim, nenhum desastre à frente, né? Os salários estão crescendo, não muito, mas estão crescendo, e a inflação deve também continuar, se isso continuar, o que parece que vai ser, né? O Banco Central está subindo os juros de maneira assim, muito tímida, né? De maneira muito controlada, até porque a economia sempre dá sinais ambíguos, né? O próprio emprego nos Estados Unidos ano passado cresceu um pouco menos que 2016, né, em número de empregados. Isso ajuda a tornar esse cenário bastante mais previsível para o ano que vem. Então, deve ser um crescimento não tão alto, mas positivo, e uma inflação aí próximo da meta, né, com o crescimento dos salários dentro desse patamar. E no caso do Brasil, bom falar, os Estados Unidos vem então de uma recuperação longa, né, desde quase 10 anos. O Brasil, na verdade, passou muito mais recente pela sua crise, pelo um grande desastre, né, que o PIB caiu por 2 anos consecutivos, e agora, em 2017, ele se estabilizou e cresceu um pouco, né, e 2018 a previsão é que seja um pouco melhor, tá? Então, falam em torno de 2% a 3%, depende de uma série de coisas, de curto prazo, de eleições, etc. Mas talvez mais próximo aos 2%, eu imagino, crescimento, porque pelo lado da oferta você não deve ter a vantagem que você teve em 2017, que foi um crescimento muito forte da agropecuária, né? Isso não vai se repetir, né? Os relatórios do IBGE, etc., de safra agrícola já mostram que provavelmente vai ser até menor, né? Pelo lado, digamos, da demanda, dos gastos, né, das famílias, do governo, das empresas, você tem talvez, algum respiro aí do consumo das famílias, né, porque a taxa de juros caiu bastante, os salários acabaram caindo, como a inflação caiu muito rápido, né, a inflação ficou abaixo da meta no passado, então isso acabou fazendo com que os salários que vinham sendo ajustados como a inflação passada acabassem, né, como a inflação caiu muito, eles acabaram subindo em 2017, ao contrário dos 2 anos anteriores, né. Isso ajudou, né, essa safra agrícola
ajudou tanto a inflação, né, pelo lado de baratear os alimentos, né, a gente não deve observar isso no ano que vem, e ajudou também o PIB. Tá? A inflação, então, agora focando, você vai ter os salários que provavelmente não vão exercer uma pressão tão grande sobre a inflação. Você não deve ter uma nova safra agrícola boa, ótima nesse sentido, que continue barateando os preços, então é provável que a inflação fique um pouco maior, mas não muito maior, né? Até porque os salários não estão crescendo muito, e você não deve ter, eu imagino, um descontrole do câmbio como foi em 2015. Deve ter um câmbio mais ou menos parado, né, que não deve nem ajudar, nem prejudicar a inflação. Então, imagina que a inflação acabe ficando mais próxima aí da meta de inflação do Banco Central. E acho que essas são as perspectivas da economia mundial, dos Estados Unidos e brasileira aqui para frente. Muito bom. Muito obrigado, professor. Bom, então eu vou aproveitar agora e perguntar para o Gustavo Couto, né, o professor Suma deu aí a visão dele para a economia global. Como é que você vê a perspectiva da economia americana para 2018, Gustavo, e se há alguma mudança do governo que pode impactar a nós brasileiros aqui? Obrigado, Antônio, obrigado a todos pela oportunidade. Eu vou compartilhar com vocês o que eu estou vendo no dia a dia com os clientes, com os empresários e até mesmo com os funcionários que a gente atende no atendimento financeiro, né? A maioria das pessoas que a gente entra em contato desde o começo desse ano tem reportado que crescimento, atividade, muitos clientes, muitos negócios, então a gente está com uma perspectiva positiva. Até assim, no mano a mano, digamos, aqui do dia a dia, a gente vê as pessoas se sentindo mais otimistas, digamos assim. Apesar de que algumas políticas imigratórias afetam muito a população brasileira, que está mudando ou está em processo de imigração aqui dentro dos Estados Unidos. Acho que o Fernando pode falar um pouco sobre isso. Mas o que eu vejo é, na questão da economia, na questão da movimentação de mercado, as coisas estão andando, as empresas estão operando, as empresas estão contratando e as pessoas estão ocupadas nos seus negócios, nos seus serviços, nas suas atividades financeiras. Com relação a mudanças de governo, acho que já foi falado aqui no grupo, nesse painel, entre o Brasil e os Estados Unidos, acho que esse é um grande foco, aquela questão do dólar. Dólar vai subir, dólar vai cair, como é que está a economia, né? Não dá para a gente prever o que vai acontecer, a gente tem que olhar as variáveis que estão acontecendo que podem causar impacto. Duas variáveis que eu chamo a atenção o governo americano passou uma lei tributária que incentiva as empresas americanas a trazer de volta o capital para dentro dos Estados Unidos. Muitas empresas levaram capital para o exterior por questões de tributação e agora estão sendo motivadas a trazer. Então, tem estimativas que elas vão estar comprando dólar. Essas empresas, quando compram dólar, valorizam a moeda. E do mesmo lado do Brasil, a gente tem aquela situação de ser mais um ano de incerteza devido à mudança de governo. É uma possibilidade de subida de dólar, talvez. E eu acho que, assim, se a pessoa está se planejando no curto prazo, ela deve tomar a atividade ou tomar a ação. E não esperar e ficar torcendo para o dólar cair e voltar para o que era. A gente tem que lidar com o que está vendo hoje. Obviamente, pode ser completamente diferente do que estou te falando. As coisas acontecem muito dinamicamente hoje em dia no mundo e na economia. E tem muitas variáveis que a gente não está vendo, até mesmo questões geopolíticas, questão de guerra, de conflito entre um país e outro, que podem mudar completamente esse quadro. Mas, pelo que eu estou vendo, a economia está indo numa velocidade boa para começo de ano, comparado com o ano passado. Eu vejo muito mais atividade. Essas duas variáveis podem impactar uma subida do dólar contra o real. Não sei o que o resto do painel pensa, mas essa é pelo menos a minha visão do que eu estou, as variáveis que eu estou olhando, né? Se você olhar por outros lados, pode ser que seja diferente a perspectiva, mas eu acho que em geral é uma perspectiva econômica positiva para as famílias que estão aqui nos Estados Unidos e, obviamente, tem que ter um planejamento curto, médio e longo prazo. Curto prazo é o que eu estou te dizendo, é isso que está na nossa perspectiva, pelo menos atual. Excelente, excelente. Gustavo, muito obrigado pela sua visão. Aproveitar, então, perguntar para o Felipe. Felipe, agora pensando aí, né, no Brasil, com essa retomada da economia, como é que as empresas estão planejando a sua força de trabalho para 2018?
E como é que as pessoas podem alcançar uma posição equivalente à que elas tinham antes da crise? Muito bem. Obrigado pela oportunidade, Tony, de debater com esse pessoal essa perspectiva para o ano que está iniciando agora. As empresas, elas planejam o crescimento, está todo mundo na expectativa de crescimento da economia. A gente acompanhou que já em 2017, 40% das 150 melhores para trabalhar tiveram mais contratações do que demissões, né? Uma faixa grande ainda em instabilidade. Poucas empresas demitiram o ano passado nas 150 melhores. Mas quando a gente olha para o mercado de trabalho, é preciso a gente entender que as empresas, principalmente as menos estruturadas, elas vêm numa perspectiva de um certo atraso na demissão dos funcionários. Por exemplo, você pega lá em 2015, quando o PIB caía 3,7%, né, da economia brasileira, o crescimento do desemprego foi só 0,5%. Né? E quando o PIB continuou na queda no mesmo ritmo de mais de 3% no ano seguinte, em 2016, aí sim o desemprego foi alçado a mais de 10%, para alcançar o ano passado, em 2017, 13,7% no seu pico. Da mesma forma, quando a gente vê uma retomada da economia acontecendo já em 2017, o crescimento deve ficar entre 0,4% e 1%, ainda não foi divulgado o dado, e esse ano existe a perspectiva entre 2% e 3% de crescimento, a gente vai ver uma retomada do emprego feita de uma maneira mais lenta também, né? Ela não deve acompanhar na mesma velocidade em que acontece a retomada da economia, por exemplo, investimentos, etc. Né? Isso não deve acontecer nesse mesmo ritmo. Então, o que a gente vê, primeiro, é um compasso de espera para saber se as reformas vão ser aprovadas ou não, né, as reformas importantes, principalmente a reforma da Previdência, todo mundo em compasso de espera para saber como deve acontecer as eleições, né, quais são os resultados das eleições brasileiras. Isso pode trazer um investimento muito grande para o país, e se houver investimento e crescimento na indústria, construção civil e na infraestrutura, são empregos formais que ssão criados e pode acelerar a retomada do emprego, mas por enquanto a taxa de desemprego fechou lá o terceiro trimestre em 12%, e o próximo dado deve ser divulgado agora com uma taxa de provavelmente 11,5%, mas dificilmente cai de 10% esse ano, porque a retomada ela é lenta mesmo, assim como o desemprego ele acontece de maneira mais lenta. O governo tem expectativa de criação de 2,5 milhões de empregos esse ano, mas a gente entende aqui, nas pesquisas que fazemos, como uma perspectiva muito otimista. A flexibilização das leis do trabalho ainda não surtiram efeito, né? Ela leva mais tempo para que consiga ser aculturada nas empresas, em que as empresas deixem de entender que contratação é uma punição, que aqui ainda no Brasil existe uma cultura por conta do peso das leis trabalhistas, né? Então, a perspectiva é de um crescimento lento. Ele deve acontecer, sim, né, o crescimento do emprego, mas a taxa de desemprego ela deve recuar aos poucos, a não ser que haja um investimento muito pesado nos próximos meses, o que seria um cenário super otimista e que não deve acontecer. E o que mais provável é que haja um compasso de espera para o crescimento dessa taxa de emprego. E você colocou para a gente também qual que é a perspectiva, né, o que a pessoa pode fazer para alcançar uma posição que ela tinha lá em 2013, 2014, antes da crise, né, do corte que aconteceu em muitas empresas e muitas pessoas tiveram que se recolocar numa posição mais baixa. A ideia que a gente tem, né, a perspectiva, é que por enquanto é muito cedo para você tentar renegociar uma posição, né, ser alçado a uma posição que você tinha antes, ou mesmo fazer uma negociação salarial, porque a taxa de desemprego ainda é bastante elevada, na casa dos 12%,
o que a gente tem visto acontecendo no mercado são as pessoas buscando outras alternativas de trabalho, vendo como estão dentro do mercado de trabalho, se a empregabilidade dela está em alta. Por exemplo, a gente tem dados aqui da pesquisa das melhores para trabalhar, que no ano passado apenas 29% das pessoas que estão trabalhando dentro das 150 melhores deixaram de procurar um emprego, atualizar a rede social profissional, participar de algum processo seletivo. Apenas 29% das pessoas deixou de fazer isso. Ou seja, está todo mundo buscando não se recolocar, mas principalmente ver qual que é a atratividade que as pessoas têm para o mercado de trabalho, para aí sim, se você tiver uma opção, né, para trocar de emprego, tentar negociar um salário, tentar negociar uma posição mais alta dentro da organização. E a gente vê, conversando com os profissionais de recursos humanos dessas empresas de referência aqui no Brasil, que é muito valorizada uma experiência internacional, né, e uma experiência de empreendimento também. São duas características, duas competências muito fortes que os profissionais de recursos humanos buscam nos profissionais. E se você tiver a experiência de empreender nos Estados Unidos, é uma dupla competência que você pode criar se por acaso tiver essa experiência na bagagem, se recolocar aqui no mercado brasileiro, com certeza vai ser muito mais fácil. Ótimo, excelentes explicações. Vou aproveitar esse gancho, então, que você acabou de dar um panorama muito interessante aí para empregabilidade, mercado de trabalho, e perguntar para o Fernando, do M Group, que tem uma experiência muito grande na parte de imigração, de todos os empreendedores e investidores brasileiros. O que está acontecendo agora, Fernando, com relação à imigração de empreendedores e investidores brasileiros aqui para os Estados Unidos, e o que a gente pode esperar para 2018? Olha, Antônio, obrigado também, agradeço muito por poder participar de um grupo como esse, espero que a gente contribua bastante para os subscritores aí, os assinantes do seu canal. Nos últimos anos, tem havido um crescimento muito, muito grande da busca por imigração para os Estados Unidos através de investimentos em negócios. Imigração de uma forma geral, a gente vê, acompanha, nós não somos advogados de imigração, trabalhamos com consultoria para investidores e empresários que querem vir para os Estados Unidos. A gente vê um crescimento enorme na demanda. Isso se reflete em alguns números importantes que a gente vê nos vistos que são associados a esse tipo de movimento migratório. Então, existe um visto chamado EB5, que é um visto muito famoso, conhecido por exigir um investimento de $500 mil mínimos e para permitir a obtenção do Green Card nos Estados Unidos. E o Brasil se tornou, esse ano passado, 2017, a terceira maior origem desse tipo de vistos, né, só atrás da China, que domina, e do Vietnã. E com perspectivas de, nesse ano de 2018, ultrapassar o Vietnã e se tornar a segunda maior origem desse tipo de visto. Existe um outro visto, que é um visto para transferência de gestores e executivos, muito usado para empresários de porte médio e pequeno, para se transferir para os Estados Unidos, para administrar seus próprios negócios, subsidiar da sua própria empresa. E o Brasil se tornou, no ano passado, o quinto país de origem desse visto, que é o visto L, à frente de França, Alemanha, países que tradicionalmente têm muito mais fluxo dessa natureza com os Estados Unidos. Existem outros, existe o visto de empreendedores, o visto E, que não atende o Brasil, porque o Brasil não tem tratado de livre comércio com os Estados Unidos, mas atende países como a Itália, a Alemanha e Espanha, que são países que muitos brasileiros têm a segunda cidadania vindo desses países. Então, o Brasil tem distorcido as estatísticas de vistos desses países, porque muitos brasileiros estão pedindo esse visto e vindo para os Estados Unidos através desse visto. Parece que são italianos, alemães, espanhóis, mas não são, na verdade são brasileiros com a segunda cidadania. Então, essa tendência é muito forte. Se você olhar as estatísticas de investimento externo, investimento estrangeiro do Brasil nos Estados Unidos também aumentou muito nos últimos 3 anos. Então, de uma forma geral, a perspectiva de continuidade disso,
Como estava dizendo o Gustavo, a gente não sabe sobre o câmbio, mas, em princípio, o dólar deve continuar relativamente deprimido com relação a outras moedas do mundo. Você tem uma taxa de crescimento potencial na Europa relativamente robusta em comparação com o resto do mundo. E o brasileiro, de certa forma, também, especialmente a partir dessa última crise, desse último ciclo de crise, tem procurado muito mais proteger parte do seu patrimônio em dólares nos Estados Unidos, investindo nos Estados Unidos em atividades produtivas ou em imóveis, que é um investimento muito tradicional de brasileiros, né? Essa perspectiva deve continuar, se bem que de uma maneira um pouco mais, eu diria, um pouco menos afoita do que nos últimos anos, né? 2014, 2015 foram anos de um fluxo muito, muito grande, e até quase num clima de desespero, de fim de mundo, etc. O que a gente vê agora são pessoas normalmente com um poder aquisitivo, uma posição econômica até um pouco mais elevada e tentando vir com muito mais calma, muito mais critério, mas a demanda aparente, como dizia o Gustavo, que a gente vê no dia a dia, lidando com clientes, lidando com potenciais clientes, é muito grande. Então, essa, na minha visão, a perspectiva para 2018, nesse aspecto, é muito parecida com 2017. Excelente, ótimas explicações. E a gente vê um fluxo, né, muito interessante de brasileiros empreendedores que estão, de certa forma, mudando o panorama da economia dos brasileiros aqui nos Estados Unidos, né? A gente sabe que os diversos fluxos migratórios que os Estados Unidos recebeu de brasileiros ao longo das últimas décadas, o que a gente escuta aqui que essa é a geração das pessoas mais bem preparadas, né? É verdade. E que estão aproveitando muito, eu acho, uma nova tendência da economia americana, que é a questão do e-commerce, né? Então eu queria aproveitar que cada vez mais a gente vê uma influência do e-commerce na economia americana aqui, que de certa parte empresários brasileiros estão podendo investir nos Estados Unidos de uma maneira muito mais econômica do que no passado, e perguntar para o Frederico Martins, Fred, qual que tem sido aí o impacto e qual que será o impacto do e-commerce aqui para nós na economia americana? Gratidão, Antônio. A oportunidade de estar mais uma vez aqui no seu canal, né, um canal que a gente tem sempre recebido aí através de outros amigos que assistem, que o conteúdo tem sido muito relevante para quem quer fazer essa transição para os Estados Unidos. Então, eu aconselho a você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, você busca aí no canal do Antônio Miranda, são várias entrevistas que têm agregado muito. Eu estou aqui nos Estados Unidos há 25 anos e eu vi essa mudança do perfil de imigração, né? Quando eu cheguei em 93, a grande maioria das pessoas que migravam naquela época vinham realmente para trabalhar, né, em restaurantes, em construção, e de um tempo para cá a gente viu o número de empresários, né, acredito que o grande impacto na economia, principalmente da Flórida, devido a essa migração de empresários e pessoas que querem investir, né? Os dados do Canadá não são apurados 100%, porque o Canadá não reporta quanto que é gasto aqui, mas dizem que o Brasil já passou o Canadá em termos de investimento, né, em imóveis e tudo aqui no mercado da Flórida. Então, o impacto do brasileiro chegando é muito grande. Esse impacto do e-commerce na economia como em geral, ele é um impacto que vem numa crescente muito grande, né? Mas ainda ele já é significativo, mas ele não se compara com o mercado de retail, de lojas, né? O mercado de retail hoje ainda é responsável por 92% das vendas, e isso não entra restaurantes, postos de gasolinas nessa contabilidade do retail. Mas o mercado de e-commerce ele vem crescendo a cada ano, né? Ele vem crescendo numa velocidade grande, né? Estima-se que até 2022 ele vai representar 17% desse mercado americano, e se ele continuar nessa crescente e o mercado de lojas, de retail, continuar, ele não está caindo, né? Muitos acham que as vendas em lojas estão caindo. Ela simplesmente está crescendo menos do que as vendas online. A estimativa de 2017 era que as vendas online
crescessem de 8% a 12%, sendo que as vendas de loja cresceram na faixa de 4%. Tá? Então, ele continua numa crescida. E o e-commerce é interessante, que muita gente acha que ele está pegando essa fatia das lojas. Na verdade, ele pega, sim, uma fatia da loja, mas o consumidor passa a comprar mais, né? Principalmente, o número um indicador por que as pessoas compram online é porque ela tem a flexibilidade de comprar 24 horas do dia. Então, ela pode, meia-noite, de pijama dentro de casa, ela pode fazer uma compra, que geralmente ela não teria o tempo de ir numa loja, né? Essa crescente que a gente vê chegando em 2040 é se a venda online continuar crescendo do jeito que está. Falando em relação à migração, principalmente empresas que chegam nos Estados Unidos fazendo grandes investimentos em lojas físicas, que esse investimento não é um investimento barato, tem-se essa tendência hoje do empresário brasileiro começar através do e-commerce, né? Porque o custo dele vai ser infinitamente menor, ele tem uma exposição do produto dele, né? E pode ser uma primeira caminhada. A gente trabalha em parceria com várias empresas, principalmente a empresa que faz pesquisa de mercado, a importância da pesquisa de mercado, e por mais que as empresas se preparem, façam essa pesquisa de mercado para chegar no mercado americano, existe 2 anos de aprendizado que vai acontecer. E as empresas conseguem minimizar esse aprendizado no mercado americano, iniciando através do e-commerce, até porque eles podem terceirizar toda a parte de logística, eles podem terceirizar a parte de back-office, e eles podem iniciar essa caminhada aqui no mercado através das vendas online, né? Interessante quando se fala aí do macro, o retail não vai a lugar nenhum, né? Sim, algumas lojas que não acompanharam algumas tendências, como eletrônicos e etc., já sumiram do mercado. Mas é interessante que a Amazon, que é a empresa que mais cresce hoje, é responsável por 4% das vendas dos Estados Unidos, a metade praticamente das vendas online, está migrando para o retail, né? Eles fizeram a aquisição de uma grande empresa de comida, que é a Whole Foods, e agora saiu um rumor nesse mês que eles estão negociando com a Target, e de comprar a Target. Então, é um indicador que é uma parceria, né? Hoje, 80% das vendas hoje de automóveis e alguns setores da economia americana iniciam online e terminam na loja, né? A pesquisa é feita toda online e a pessoa vai até a loja. Então, essa parceria ela vai existir, né? Que loja não vai existir no futuro, isso não tem como isso não acontecer, mas realmente o e-commerce a cada dia tem mais impacto, principalmente porque ele impulsiona esses números do mercado norte-americano. É muito interessante. Eu vi uma palestra de um diretor de um banco de investimento e ele disse que, e até o professor Ricardo Suma pode entrar um pouco mais a fundo nisso, que existe nos Estados Unidos algo que nunca antes foi visto. Quase pleno emprego, economia crescendo, inflação e deflação. E uma das coisas que eles acreditam que pode ser é o poder do e-commerce e impressionar os preços para baixo. Interessante. Fred, obrigado pelas explicações. Eu que agradeço aí o convite. Pessoal, gostaria de agradecer muito a participação de todos vocês. São seguramente informações que vão ser muito úteis para os empresários, empreendedores brasileiros que estão, né, na fase de análise e planejamento para começar um investimento aqui nos Estados Unidos ou, né, reforçar suas posições lá no Brasil. A você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência. Espero poder fazer mais uma dessa no ano que vem com essas figuras ilustres aqui. E fiquem comigo aí no canal. Um grande abraço e até a próxima. Curta, compartilhe e assine o meu canal. Para dúvidas, sugestões de pauta ou se quiser me deixar um recado, meu e-mail é vivendoeempreendendo@gmail.com.